vem, é uma expressão em aramaico, né? Significa o Senhor Jesus vem. Então, a nossa igreja prega muito sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque o momento profético em que a igreja vive nos leva a isso. Nós podíamos estar estudando Gênesis, Romanos, outras cartas, né? Além de Romanos, Gálatas, Efésios, enfim, que são cartas importantes e, evidentemente, toda a palavra é muito importante e assim nós podemos fazê-lo. Mas a ênfase da nossa igreja é para o momento profético que nós estamos vivendo. Então, nós pregamos muito sobre a volta de Jesus, haja vista que os irmãos percebem, né, as mensagens que são pregadas na nossa igreja, aqueles que já estão um tempo conosco sabem que nós damos muita ênfase à volta de Jesus, exatamente por causa da vigilância, dos acontecimentos que estão ao nosso redor. Mas, diante disso, nós temos que saber defender a nossa fé. Se alguém perguntar a respeito da volta de Jesus, do que vai acontecer depois da volta de Jesus, não é? Assuntos relacionados com a escatologia, com o estudo das últimas coisas, tá bem? Então, vamos lá. Hoje, eu quero explicar para os irmãos que já estudam esse assunto que será apenas um painel básico para que os irmãos que nunca ouviram falar desse assunto ou nunca estudaram esse assunto tenham conhecimento. E eu quero deixar aqui, desde já, informado que aqueles irmãos que tiverem perguntas, que já estudaram ou estão estudando esse assunto, e tiverem alguma pergunta mais profunda, mais detalhada, né, podem enviar para o Dilton com o seu nome e o seu telefone, e eu vou respondendo aos irmãos no particular, tá bem? Porque se nós abrirmos para pergunta hoje, nós vamos ficar aqui até meia-noite e não vamos esgotar o assunto. Eu estava dizendo para o Dilton e para o Renato, que tem umas perguntas também a fazer, esse assunto é estudado durante um ano no Instituto Bíblico normal, né? Então, não vai ser numa aula de meia hora que nós vamos esgotar esse assunto, tá bem? Então, eu quero explicar para os irmãos a linha que nós cremos, certo? A linha que nós cremos. Ah, pastor, mas eu ouvi de um outro pregador, de outra igreja, que é diferente. Muito bem. Vocês vão encontrar pelo menos 3 linhas, né, sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento, sobre milênio. Tem 3 linhas. Nós cremos em uma delas e é essa que eu vou explicar. Agora, todo crente evangélico crê na volta de Jesus. Então, não se preocupem se você ouviu uma outra mensagem, se crê numa outra coisa, isso não vai tirar você, nem eu do céu e nem esses irmãos que creem no Senhor Jesus, tá certo? É apenas um estudo bíblico que cada um tem a sua posição. A nossa posição, a posição da nossa igreja é essa que eu vou mostrar, tá claro? Então, fique aqui essa palavra inicial de esclarecimento. Então, eu vou pedir que os irmãos projetem só uma informação. Eu queria o outro gráfico, aquele que a gente vai... Isso, esse daí. Eu queria que os irmãos que estão projetando e aqueles que estão auxiliando anotassem os textos equivalentes ao período que eu vou passando, né? Eu vou fazer uma linha do tempo do ministério do Senhor Jesus até o estudo, né, do final, até o milênio, até a eternidade, tá bem? Então, eu vou fazer uma linha de tempo para nós irmos entendendo. Eu vou bem devagarzinho, explicando para os irmãos e apresentando os textos bíblicos que dão base a esse ensinamento. Então, vamos começar com o Velho Testamento. Pode clicar, vai clicando aí sem demora. Então, aí nós temos o Velho Testamento, que termina, né, a lei e os profetas, que é o Velho Testamento, duraram até João Batista. Então, aí entra os evangelhos, que é o Novo Testamento, no ministério do Senhor Jesus. Pode clicar. Aí está, né? O ministério do Senhor Jesus, morte e ressurreição. Nós não vamos entrar nesse assunto. Agora,
Jesus prometeu, quando ele partiu, ele soprou sobre os discípulos, né, assoprou sobre eles o Espírito Santo e disse que a igreja deveria permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestida de poder, tá certo? E o que aconteceu depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus? A igreja ficou reunida, certo? Durante 10 dias depois da última aparição do Senhor Jesus, depois da sua assunção, né? E ficou orando até que aconteceu o cumprimento dessa palavra no dia de Pentecostes. Então, pode clicar mais uma vez, vai aparecer. O dia de Pentecostes está lá em Atos, capítulo 2. Então, depois os irmãos vejam aí. Pentecostes é uma festa judaica, mas foi em Pentecostes que Deus instituiu a igreja, com a descida do Espírito Santo. Os irmãos se lembram disso? Então, foi quando as pessoas reunidas ali naquela grande festa foram batizadas com o Espírito Santo, falaram línguas estranhas, houve ali o grande milagre deles entenderem nas suas próprias línguas o que estava sendo falado, né? Depois Pedro pregou uma mensagem gloriosa, quase 3.000 almas se converteram, e a igreja é instituída ali. Essa data, meus irmãos, é muito importante para nós. Por quê? Porque começa o período da graça. Então, a lei e os profetas duraram até João Batista, depois veio o ministério do Senhor Jesus, e com a descida do Espírito Santo, começa o período da graça. Então, o Espírito Santo desceu com a igreja, né, sobre a igreja ali no dia de Pentecostes, e permanece conosco até o dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor por isso. E ele permanecerá conosco até o dia do arrebatamento, conforme os irmãos vão ver. Muito bem, pode clicar mais um. Aí começa o período da igreja. Os irmãos sabem onde estão relacionadas as 7 igrejas, certo? Que são períodos proféticos. Períodos proféticos. É claro que no Novo Testamento tinha muito mais do que 7 igrejas, né? Tem Éfeso, tem Gálatas, né? A região de Gálatas, da Galácia, tem os Tessalonicenses, tem os Bereanos e outras tantas igrejas. Só que as 7 cartas, elas apresentam um período profético, certo? De toda a história da igreja. Então, Éfeso é a igreja primitiva, apresenta a igreja primitiva, certo? O período de Éfeso vai do ano 33, mais ou menos, até o ano 100, aproximadamente. Depois vem Esmirna, pode clicar. Esmirna é o período das perseguições. Não se preocupem que nós vamos estudar isso, as 7 cartas com os irmãos, num período oportuno. Éfeso, Esmirna, vai até 313. Por quê? Porque aí entra o período de Pérgamo. Pode clicar. Pérgamo é casamento pervertido, né? Éfeso significa agradável, Esmirna é aquela plantinha que é a mirra, né? Quanto mais macerada, mais exala o perfume. Pérgamo é o casamento pervertido, foi quando houve aquele acordo, né? Aquela junção do Estado com a Igreja, e Constantino emitiu o Edito de Milão, e aí começa esse período. Vai até mais ou menos o ano 500, 590, mais ou menos. Depois vem Tiatira, que é aquele período da impostura do sistema romano. Então, tem aí mais ou menos 1.000 anos da igreja sendo totalmente mexida, né? No sentido da entrada das idolatrias, do paganismo, da mistura que começou a acontecer em Pérgamo, e depois em Tiatira ela veio com a impostura do sistema papal e aquela coisa toda, até a reforma religiosa do século XVI, que é exatamente a próxima igreja, que é Sardes. Sardes é restantes que estavam para se acabar, né? Tiatira fala dos sacrifícios contínuos, né? Fala da missa, fala daquelas repetições e a mistura com o paganismo, do paganismo com o Antigo Testamento. Mas a igreja,
voltou às suas origens em Sardes, com os reformadores, os pré-reformadores e os pós-reformadores, né? Começou com muitos irmãos que sofreram, pagaram com a sua própria vida para levantar novamente, para abrir novamente a palavra de Deus. Quando chega Martinho Lutero, ele recebe a revelação, né, da palavra e começa a voltar para as origens, né, da igreja primitiva, com a palavra aberta e tudo mais. Depois vem o Calvino, Melanchthon e Zwinglio e tantos outros estudiosos que aproveitaram esse viés da reforma e abriram a palavra de Deus e a igreja voltou às suas origens, só que os protestantes, como eles eram chamados, hoje nós chamamos de evangélicos. E a Igreja Romana continuou no seu trajeto de idolatria, de mistura com tantas outras coisas, que não é o nosso assunto. Nós não estamos falando mal de ninguém, mas temos que advertir os irmãos da realidade histórica e profética. Depois de Sardes, vem a Igreja de Filadélfia, que aí foi aquele derramar do Espírito Santo, um monte de homens de Deus, chamas incendiárias, né? Finney, tantos outros, né? Os irmãos da igreja metodista, que me falha o nome agora, mas homens cheios do Espírito Santo, né? Que foram evangelistas e levaram o evangelho, inclusive para o Brasil e para tantos outros lugares. Muito bem. E o período que nós estamos vivendo hoje, bom, Filadélfia significa amor fraternal, que foi essa bênção, né? Até hoje nós temos os efeitos da igreja de Filadélfia. E, por fim, Laodiceia. Laodiceia significa direitos do povo, né? Direitos do povo. Hoje todo mundo tem o seu direito, né? Dever que é bom, poucos têm. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo, e o mundo está nessa confusão. Os homens estão sendo enganados, né? E estão se enganando e sendo enganados, é o que a Bíblia diz. Mas esse é o período que nós estamos vivendo, um período de apostasia, e eu fiz questão de colocar no gráfico dessa maneira, descendo. Por quê? Porque nós cremos, pela palavra, que a cada dia a humanidade vai piorando mais. É bíblico isso, né? Que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Os irmãos se lembram disso em Timóteo? É o que nós estamos estudando, a apostasia e as heresias entrando no meio da igreja, é o período de Laodiceia. Mas eu pergunto aos irmãos, vou dar uma paradinha aqui. Durante esses 2000 anos, certo? Nós estamos vivendo agora o último período da igreja. E, nesse período, qual é o grande anseio? Essa é a minha pergunta. Qual o grande anseio da igreja? Qual é o grande anseio? É o arrebatamento da igreja. Por isso é que nós temos estudado sobre vigilância, sobre nós estarmos atentos à volta de Jesus. Então, aí pode passar. Esse é o período da igreja de 2000 anos, é quando vai acontecer o arrebatamento da igreja fiel. Certo? O que vai acontecer nesse arrebatamento? Então, vamos dar uma paradinha. No Pentecostes, a referência bíblica é Atos capítulo 2, certo? A descida do Espírito Santo. As 7 cartas estão no Apocalipse, capítulos 2 e capítulo 3, 2 e 3 de Apocalipse. Depois os irmãos leem. Mas aí nós vamos ter tempo de estudar esse assunto. Agora, quando a Bíblia fala em arrebatamento, certo? Arrebatamento da igreja fiel. Quando se dará e como se dará? Então, põe o gráfico aí para a gente mostrar. A Bíblia diz que Jesus vai descer entre nuvens. Põe a nuvenzinha aí. Pronto. Jesus vai esperar a igreja entre nuvens. E o que vai acontecer nesse dia? Clica aí, vai aparecer uma ressurreição. Vai ser a ressurreição dos justos, daqueles que morreram em Cristo. Eu pergunto aos irmãos, você tem algum parente que morreu como servo ou como serva do Senhor? Certamente. Eu tenho meu pai, tenho os meus irmãos da igreja, né, que morreram em Cristo, muitas irmãs fiéis. Então, eles ressuscitarão no dia do arrebatamento. A Bíblia diz, os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. Mortos em Cristo, os crentes, ressuscitarão primeiro. Depois nós, pode pôr a setinha mais uma vez, ó, eles já estão ressuscitados aí. Depois nós, os que estivermos vivos, que eu espero que todos aqui estejam vivos no dia do arrebatamento, né? Seremos transformados e seremos arrebatados. Põe aí a setinha. Pronto. Tá certo? Então, aí nós temos algumas referências. Vamos dar uma paradinha, porque isso é importante para os irmãos. Então, vamos lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Coloca aí na tela. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Os irmãos que estão em casa, pode abrir a sua Bíblia, igual eu estou abrindo a minha aqui. Eu vou dar uma paradinha, eu só vou perguntar aos irmãos. Coloca os irmãos na tela aí, por favor, um pouquinho, enquanto vocês se preparem. Eu queria saber o seguinte, até aqui está tudo em paz? Está tudo bem? Essa velocidade da aula está boa? Então, vamos continuar, tá bem. Então, projeta a tela aí, por favor, o versículo. Então, está escrito aí, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu vou pedir que outro irmão leia o 52 para poupar um pouquinho a minha voz. Pode ler. Sem demora, irmãos. No momento... Pode ler, Denise. A irmã pode ler. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Muito bem. Qual é a última trombeta? Apocalipse fala no capítulo 8 e 9, né? De 7 trombetas. Então, a última trombeta será a... Qual? Quarta trombeta. Quarta trombeta. O Dilton salvou aí a pedra. É a quarta trombeta, né? Nós temos aprendido isso encharcadamente. A primeira já tocou, a segunda já tocou, a terceira já tocou, e quando a quarta tocar, essa é a última trombeta. A Bíblia diz lá, né? Ai, ai, ai das últimas trombetas, das 3 últimas trombetas que hão de tocar. Então, essas trombetas vão ser tocadas em outro tempo, nós vamos ver daqui a pouquinho. Vai ser na tribulação. Muito bem. Então, os irmãos viram aí sobre a ressurreição? Agora tem outra referência. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Outra irmã pode ler. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso. Pode ler o próximo mesmo. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem. Estão vendo a nuvenzinha? Volta lá no gráfico, tá vendo? Muito bem. Agora, vejam. Põe o gráfico aí novamente. Obrigado. Aí, meus irmãos, a igreja, para a igreja fiel, a eternidade já começa agora, certo? Por quê? Porque nós teremos, nesse momento do arrebatamento, porque nós teremos corpos transformados, nós encontraremos aqueles que morreram em Cristo também ressuscitados, nós vamos encontrar com o Senhor, e aí vai acontecer uma coisa gloriosa com a igreja. A igreja vai passar por 2 eventos muito importantes. O primeiro deles é o Tribunal de Cristo. Pode colocar uma setinha aí. E o segundo evento são as bodas do Cordeiro. Então, vamos ler sobre o Tribunal de Cristo. Leia lá Mateus 24, 48 a 50. Não, Mateus 24, não. Onde é que está essa referência? Põe aí, 1 Coríntios 3,
1 Coríntios 3, de 10 a 15. Primeira Coríntios, deixa eu ver aqui, Mateus 6:1. Pode pôr aí? Podem ler de 10 a 15. Um irmão pode ler para mim, por favor. É muito importante esse texto, hein? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio, arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Muito bem. Outra irmã pode ler o 11, por favor? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Mais uma irmã, 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha... Pode ler até o 15, vamos lá. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esta receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Muito bem, volta lá no gráfico. Obrigado, minhas irmãs. Olha só, então, tribunal é para julgamento, certo? Então, como é que nós vamos ser julgados? O que vai acontecer nesse tribunal? O adversário vai nos acusar, mas nenhuma acusação, né? A Bíblia diz, agora, pois, não há condenação para o justo. Por quê? Porque quando o adversário nos acusar, o Senhor Jesus vai se apresentar como nosso advogado e ele vai advogar nossa causa com a sua morte. Aleluia, Senhor, aleluia. Então, o adversário vem com acusação e nós merecemos, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Então, ele vem e apresenta o seu sacrifício. Ele diz, não, foi por esse que eu morri. Ele é pecador, é necessitado, ele não tem direito à eternidade, mas ele passou a ter direito, ele foi justificado pela minha morte, pela minha ressurreição. Então, na verdade, essa é uma grande bênção para o crente, não é? Agora, nesse tribunal, a nossa obra, porque, veja, Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 é interessante. Eu vou ler aqui para os irmãos, não precisa nem projetar. O verso 10 diz que nós, depois de salvos, nós temos que fazer as boas obras. Entendeu? Então, Efésios 2, 10. Anotem aí para vocês, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para nós antes, né, para que andássemos nelas. Então, veja, você é crente, você tem que fazer boa obra, não para ser salvo, mas para receber o galardão. O que é galardão? O galardão são as divisas, né, que nós vamos receber no céu. No céu tem uma hierarquia. Nós vemos que tem arcanjos, querubins, serafins. Nós conhecemos 2 nomes de anjos, não é verdade? E eles são criaturas. Eles foram criados para nos atender, para atender os salvos. Imagina quando os salvos chegarem lá, lavados pelo sangue de Jesus, preparados para entrar na eternidade e reinar com Cristo eternamente. Imaginem que coisa gloriosa. Então, meu irmão, minha irmã, o trabalho de cada um será avaliado por Deus. E não é o trabalho só daqueles que estão no púlpito, não. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Às vezes, uma irmãzinha que ora, que levanta pela madrugada, um irmão que jejua sem ninguém saber, sem ninguém ver,
não é verdade? Aquele que é fiel diante do Senhor, que é obediente às revelações, essas pessoas, nós crentes, vamos receber o galardão. Agora, a nossa obra vai ser provada pelo fogo. É o que diz o texto aí que as irmãs leram. Então, se a sua obra, a minha, for prata, ouro, pedras preciosas, você coloca isso no fogo, o que vai acontecer? Nada, né? O máximo que vai acontecer com os dois metais, ouro e prata, quanto mais quente, mais ele vai purificar, vai subir a escória, o resíduo vai ser tirado, o ouro e a prata vão ficar mais purificados. E a pedra preciosa não sofre dano com a temperatura, né? Então, a nossa obra vai ser provada pelo fogo. Foi provada, galardão para ele. Galardão, divisas. E eu não sei, a Bíblia não dá detalhes sobre isso. Mas eu quero meu galardão. Eu estou orando para isso e trabalhando para isso. E o irmão deve trabalhar para isso também. Servir ao Senhor com fidelidade, não é verdade? Lutar contra o mundo, a carne, o adversário para permanecer. Agora, pastor, eu não fiz nada, o ladrão da cruz chegou lá e entrou. Na última hora, a porta estava fechando, ele entrou. E aí? O que a Bíblia diz? O senhor vai jogar ele lá de cima? Não. Não é verdade? Foi salvo, creu no Senhor Jesus, não teve tempo para trabalhar para ele, foi salvo pelo fogo. Vai para o céu, mas e o galardão? Não vai ter oportunidade de ter galardão. Por isso que quanto mais cedo você se converter, meu irmão, minha irmã, quanto mais você trabalhar para o Senhor, melhor é para o reino de Deus e melhor é para a sua vida, porque nós vamos viver eternamente com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois do tribunal de Cristo, aí nós vamos entrar na festa, que é as bodas do Cordeiro, são as bodas do Cordeiro. E aí tem um texto, não põe isso ainda não, tem um texto maravilhoso que está lá em Apocalipse 19, que é um texto lindo. Vamos lá. Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, talvez mais uns 15 minutos. Vai chegar perto das 9 hoje, tá bom, meus irmãos? Vocês me suportem aí. Fechem os microfones, por favor. Então, tá aí, 19. Vai começar no verso, acho que é verso 9. Deixa eu ver aqui. 19. Isso, exatamente. Eu gostaria que fosse projetado esse texto, porque é lindo demais. Quer ver uma coisa? Não, pode colocar no 7. Depois os irmãos leem o capítulo todo, mas, olha, para ganhar tempo, Dilton, lê para nós, companheiro, por favor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Pode continuar. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são verdadeiras e palavras de Deus. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados, muito felizes, né? Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, volta lá no gráfico, tá bem? Agora, depois das bodas do Cordeiro, o que vai acontecer enquanto nós estamos na festa, lá em cima? Aqui no mundo, pode clicar aí, por favor, aqui no mundo vai ter a tribulação, né? Que para aqueles irmãos que me perguntaram, Deus falou com a igreja até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, lembram que nós estudamos na terça-feira? Vai ter segunda chamada? Aqueles que ficaram vão poder subir depois, vão ter uma segunda oportunidade? A palavra é não, um não desse tamanho. Por quê? Porque o período da igreja, o tempo dos gentios, termina com o arrebatamento. Está vendo essas setas subindo e encontrando o Senhor nas nuvens? Então, agora Deus vai tratar com os judeus nesse período de 7 anos. Tá certo?
Então, Deus falou com a igreja, agora vai falar com os judeus. O Espírito Santo, vejam, o Espírito Santo vai subir junto com a igreja, ele vai entregar a igreja nos braços do Senhor Jesus, certo? Assim como Eliezer fez com Rebeca, entregando nas mãos de Isaac. Lembram disso? É tipológico isso aí. Muito bem, agora nós vamos ver o que vai acontecer aqui na Terra. Eu não quero nem saber, porque eu vou estar lá na eternidade, mas, para aqueles que quiserem ficar, vamos ouvir como é que vai ficar essa situação aí. Vamos lá. A tribulação. São 7 anos de tribulação, subdividido em 2 períodos. O período primeiro de 3 anos e meio, pode clicar, né? Pode ir clicando aí. E o segundo período, pode clicar, isso. E o segundo período, que é o período que muitos chamam de grande tribulação. Todo esse período de 7 anos é da tribulação, mas o de 3 anos e meio é a grande tribulação, né? O período da grande tribulação. Nesse primeiro período, o anticristo, que já vai estar sendo preparado nesse período de Laodiceia, vai reinar, né? Nós não vamos dar detalhes, não dá tempo da gente dar detalhes de tudo que ele vai fazer. Numa próxima aula, a gente pode detalhar melhor. Mas ele vai se assentar no trono, vai oferecer sacrifícios impuros, o templo será reconstruído lá em Jerusalém, vai voltar os sacrifícios de sangue vão voltar, e os judeus vão apoiar o anticristo até que, quando ele começar a fazer isso, eles vão negar e ele vai começar a perseguir os judeus na grande tribulação, onde aqueles 144 mil serão salvos, serão judeus salvos, né? E aí alguém pergunta, mas se o Espírito Santo subiu com a igreja, meus irmãos, o Espírito Santo é Deus, ele tem liberdade de agir em qualquer momento, ele agiu antes da fundação do mundo, ele age em qualquer momento, né? Porque ele é Deus. E ele vai agir, evidentemente, na conversão dos judeus, que, por sua vez, vão pagar com a sua própria vida a sua salvação. Muito bem. Quando esse período estiver no fim de 7 anos, certo? Porque são 7 semanas, uma semana de 7 dias, só que aí serão 7 anos de tribulação. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o grande dia da volta do Senhor. Então, põe a seta. Aí é a segunda vinda de Cristo, quando ele descerá, e a Bíblia diz que todo olho o verá. Por quê? Porque ele vai descer e pelejar. Então, ele vai pelejar na batalha do Armagedon para derrotar o adversário, e Gog e Magog será essa batalha chamada de Armagedon, que vai durar um pouco de tempo. E antes de nós falarmos do milênio, eu quero dar algumas referências sobre a segunda volta de Jesus. Está em Mateus 24, 48 a 51. Vamos lá. Mateus 24, eu vou pedir que o Leonardo leia para nós, por favor. É, 24, qual 24, qual versículo? 48 a 51. 24. Se estiver difícil para você ler, outro irmão pode ler. Não, eu posso ler, eu estou projetando aqui também. Então vamos lá. Diz assim, Mateus 24, 48. Isso, então leia para nós, por favor. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos, virá ao Senhor daquele servo um dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Mais um. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora leia Mateus 24, 30, nesse mesmo capítulo, por favor. 24. Okay. Isso, por favor. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão,
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Isso. O que mais? Apocalipse 1:7. Põe aí, por favor. Apocalipse. Amém? Isso. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até os mesmos que os transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre si. Sim, amém. Exatamente. Então, todo olho o verá. Então, meus irmãos, volta lá no gráfico, por favor. Aí nós temos a segunda vinda do Senhor Jesus e a igreja vai descer com ele. Lembram lá em Cantares, capítulo 6, verso 10, que diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, né? Desejável como o exército com bandeiras? Então, Israel vai ver Jesus descendo, né? Vai contemplar, vai presenciar isso, né? Jesus descendo com a igreja, certo? Para reinar aqui, para lutar contra os inimigos de Israel e para reinar 1000 anos. Então, coloca o milênio aí, certo? E aí o milênio, meus irmãos, está lá em Apocalipse 20. Pode projetar de 1 a 3, só para a gente encerrar aqui rapidamente. Apocalipse 20, de 1 a 3, certo? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Por isso que a gente chama de milênio. E o 3, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Depois os irmãos leiam o capítulo 20, que esclarece muito sobre esse período. Agora, volta no gráfico, vamos encerrar o nosso gráfico para a gente entender o que nós estamos falando. Aí, depois do milênio, meus irmãos, vai ter a ressurreição dos ímpios. Pode clicar aí, por favor. Os ímpios serão ressuscitados para julgamento. Pode continuar. Isso. Agora é o julgamento do grande trono branco, que está em Apocalipse 20, verso 11. E depois disso, os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com o adversário, porque o adversário será vencido, ele vai ser amarrado por 1000 anos, depois vai ser solto por um pouquinho de tempo e depois vai ser lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para ele. Mas se o ímpio quiser ir, né, o adversário está aceitando. Agora, para nós, não. O nosso julgamento, para aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor já nos libertou pela sua morte e pela sua ressurreição. Jesus. Então, meus irmãos, esse é o gráfico básico, não tem detalhes, né? Para os irmãos entenderem a nossa doutrina, o que vai acontecer depois de Laodiceia aqui. A qualquer momento, hoje, Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. Então, ele vem entre nuvens, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, nós, os vivos, seremos transformados em corpos glorificados e seremos arrebatados. E estaremos para sempre com o Senhor. E aí, é tudo isso que vai acontecer. Essa doutrina, veja, olha aqui o milênio onde está, né, essa elipse aqui, e olha onde está o arrebatamento da igreja. Então, a igreja vai ser arrebatada antes do milênio, certo? E a tribulação também ocorrerá antes do milênio. Então, a nossa doutrina é pré-milenista, porque nós cremos no arrebatamento pré-milênio, e pré-tribulacionista. Por quê? Porque nós cremos na tribulação, né, que vai acontecer para o mundo aqui antes do milênio. Tá certo?
Agora, existem outras teorias que têm comprovação bíblica também, do mesmo jeito. Ninguém vai... Aquilo que eu disse no início, ninguém vai deixar de ir para o céu por crer em uma ou em outra. Só que a nossa doutrina é essa daqui, tá certo? Existe uma doutrina chamada amilenista, que crê que o milênio, que a Bíblia diz, é figurativo. E eles creem na volta de Jesus de uma vez só, certo? Não em duas etapas. E aí fica difícil de explicar o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, não é? A ação do anticristo, a situação degradante do mundo como nós estamos vivendo. Então, biblicamente, nós entendemos que essa doutrina pré-milenista é a que mais dá base para a nossa crença, biblicamente falando, segundo aquilo que nós proclamamos, que é Maranata, o Senhor Jesus vem. Muito bem, então nós vamos explicar rapidamente em 2 slides. Os irmãos me dão mais 5 minutos? Sim ou não? Ou já estão cansados? Querem dormir? Até mais de 5. Até mais de 5. Não, só 5 minutinhos, para a gente concluir. Coloque aqueles 2 telas. Eu quero mostrar para os irmãos... Acho que tirou. Olha só, quero mostrar para os irmãos, rapidamente, qual a diferença entre o arrebatamento e a segunda volta de Cristo, a segunda vinda, tá bem? Viram no gráfico, o arrebatamento é na primeira ressurreição. A segunda vinda é depois da tribulação, certo? No final dos 7 anos. Então, olha cá, aqui. Arrebatamento será exclusivo para a igreja e invisível para o mundo. Está aí a referência. A segunda vinda será visto por todos, todo olho verá, está lá em Apocalipse 1:7. No arrebatamento, virá somente para a igreja fiel, certo? O arrebatamento é só para nós, para o fiel. O infiel vai ficar. Na segunda vinda, Jesus vem para julgar o mundo, para fazer juízo, está lá, Apocalipse 20, verso 4. Pode passar o próximo. No arrebatamento, Jesus virá subitamente. Ninguém sabe o dia nem a hora. Na segunda vinda, é logo após a tribulação. Deu 7 anos de tribulação, o Senhor Jesus vai descer. No arrebatamento, somente os servos o verão. A Bíblia diz, nós estaremos a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Estão vendo aí? Na segunda vinda, todo olho verá. Todo olho verá. Ah, pastor, mas tem nuvem nos 2 textos. Ah, tem nuvem, porque Jesus vem dos ares. É isso que ele quer dizer. E, finalmente, no arrebatamento, Jesus virá para os santos. E, na segunda vinda, ele virá com os santos. Está lá em Judas 14, né? Além do texto em Cantares 6:10, que eu mostrei para os irmãos, falei para os irmãos, tem lá Judas 14. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Santos, não é com os anjos, certo? Quando ele vier, né, ele vem separar com os anjos, mas ele virá com os seus santos, com a igreja fiel que passou pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, e já está gozando a eternidade com Deus. Amém, meus irmãos? Acabou a minha voz aqui. Esse é um painel só para dar um spray para os irmãos. Eu estava dizendo, esse assunto é estudado durante 1 ano em qualquer instituto bíblico ou seminário teológico. E nós não vamos em quantos minutos? 30 e quase 40 minutos. Não é possível falar mais do que isso hoje. Amém. Tá bem? Então, dependendo das perguntas que chegarem a mim, eu posso dar outras aulas sobre isso, tá bom? Então, os irmãos podem enviar as perguntas através do Dilton, o nosso companheiro ungido, e eu vou selecionar, né? E vou, talvez numa próxima aula, eu vou ver o que vou fazer. Mas eu acho que nós temos que defender a nossa fé, nós temos que estudar esse assunto, tá bem? Agora, só uma recomendação, cuidado com os vídeos de YouTube. Tá? Eu estou à disposição dos irmãos para responder qualquer pergunta, mesmo que eu não saiba, eu vou pesquisar, certo? Mas não fiquem ouvindo outras doutrinas, certo? Doutrinas das igrejas históricas, tradicionais.
vão confundir a mente dos irmãos. Às vezes você tem um pregador que você gosta, ele está falando sobre a volta de Jesus. É outra linha, é outro segmento. Então, cuidado. Depois que você estiver muito firme na nossa doutrina, aí você pode estudar, pode ampliar os seus estudos, mas primeiro entenda nós, tá bem? E para isso é que existe pastor na igreja para tirar suas dúvidas. Amém, meus irmãos? Glória Eu queria a Deus. que o Dilton contasse um dom que houve aí, no culto Amém, profético, e depois eu encerro com a bênção apostólica, tá bom? Amém. Pode contar o dom, Dilton, e glorificar o Senhor também. Amém. Pai do Senhor a todos, o Senhor mostrava no culto profético que havia um anjo no nosso meio. E esse anjo ministrava nos corações. Alguns chegavam para o culto preocupados, pensamentos turbados com o momento que estamos vivendo. Mas após a palavra, havia uma libertação e havia uma alegria por parte de todos os irmãos que participavam do culto. Diziam que estavam renovados, se sentiam descansados e não se lembravam mais dos problemas como um peso, mas confiavam mais no Senhor, pois se lembravam, a palavra fazia-os lembrar da promessa que o Senhor os tinha feito. Louvado seja o Senhor. Que bênção. Te louvamos, Senhor, te adoramos pela tua presença, Senhor, neste culto, pelo cuidado do Senhor a cada um dos teus servos, pela igreja de Newark, pelo ministério do pastor Gerson. Somos gratos por essa promessa. Maranata, Senhor, o Senhor Jesus vem. Te louvamos pela fé que o Senhor tem guardado no nosso coração. Te amamos, Senhor. Te bendizemos, assim, aguardamos na promessa, firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, as consolações, a comunhão e o renovo do teu Espírito permaneçam com a igreja fiel, a igreja em Newark, com os amados irmãos e irmãs, aleluia, agora e até a volta gloriosa de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos. Eu agradeço a paciência